Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, dando sequência ao assunto de relações métricas. O que falaremos hoje? Hexágono regular na parte relacionada à área. Tem algumas ressalvas que eu preciso fazer para essa aula que são as seguintes. Na aula de triângulo equilátero relacionada à área, na área de quadrado relacionada à área, nós não citamos a área sombreada. Eu guardei isso para falarmos hoje aqui, porque o hexágono nos propicia essa situação, tá? Eu consigo trabalhar com relação à área sombreada em cima dessa figura. Mas antes a gente vai ter que relembrar alguns elementos do hexágono regular. Por quê? Porque a gente vai calcular fórmula da área do hexágono em função de alguns elementos. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem que recordar algumas coisas dele. Lembra que eu disse para você que um hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros congruentes? A gente vai começar fazendo isso, ó. Eu vou pegar aqui, ó, do vértice A ao vértice D, eu vou traçar uma linha, né? Eu vou traçar um segmento. Só que agora, como você já viu isso a primeira vez, eu vou me dar o luxo de passar a linha contínua, ó, dividir. Tá, tudo bem? Faço a mesma coisa de B até E, exatamente a mesma coisinha do B ao E, ó, linha contínua, e exatamente a mesma coisa do F ao C. Bora lá, ó. Mesma coisa do F ao C. Tudo bem? Daí lembre, esse ponto aqui, ó, centro do teu hexágono, certo? Gente, lado, ó, vamos apagar aqui, lado, aqui embaixo também vou apagar, lado e lado. Tudo bem? Lado. Triângulo equilátero, todos eles são triângulos equiláteros. Então o que eu tenho? Lado aqui também, lado aqui também. Primeira observação. Ó, o raio da circunferência circunscrita é igual ao lado do hexágono. Olha lá. Guarda aqui, ó. Guarda essa relação. Você vai falar, como assim raio? Lembra disso, gente, ó. Vou marcar em azul, ó. Essa medida que eu estou marcando em azul é o raio da circunscrita. Essa medida que eu estou marcando em azul é o raio da circunscrita. Posso chamar de lado? Posso chamar de raio? Fique à vontade. Ó, vou colocar L de um lado e R do outro porque eles são exatamente iguais. Daí, outra coisa. Apótema do hexágono. Olha só. O apótema do hexágono é essa criança que eu estou marcando em vermelho. Vamos lembrar uma coisinha? O apótema do hexágono, por favor. Apótema é a altura de um dos triângulos equiláteros. Então, peraí. Se o apótema é igual à altura de dos triângulos equiláteros, vamos recordar aqui em cima? A altura do triângulo equilátero, ela é a metade do lado vezes a raiz de 3. Tudo bem? O apótema vai ser metade do lado vezes a raiz de 3. Boa. Então, peraí. Olha só. E aqui a gente entra em algumas situações. Como, por exemplo, eu vou direto para a área do hexágono. Vamos pensar um pouquinho? A área do hexágono, olha só, a área do hexágono, ela vai ser igual. Vamos raciocinar um pouquinho. Ó, o que eu posso fazer? Ó? Eu vou pintar um triângulo ali, por exemplo aqui, ó, esse triângulo que eu estou pintando em laranjadinho, ó, esse aqui. Pensa um pouquinho. Isso que está aqui é um triângulo equilátero, certo? Isso que está aqui é um triângulo equilátero. Esse também, esse e esse. Todos eles são iguais. Se eu calcular a área de 1 e multiplicar por 6, resolvido o meu problema. Então, pera lá. Como que eu calculo a área desse triângulo equilátero? Base, altura, dividido por 2. Então, pera lá. A base é o lado, vezes a altura, lado raiz de 3 sobre 2, só cuide. Base vezes altura, dividido por 2. Isso que está aqui é a área de um dos triângulos equiláteros. Perceba, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pegar aquela relação ali, vou multiplicar ela por 6. Tudo bem? Hora de você entrar na álgebrazinha. Isso vai ser o 6 eu permaneço, que multiplica. Ó, isso é uma divisão de frações. Conserva a primeira fração, L vezes L raiz de 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E multiplica o inverso da segunda fração. 1 sobre 2. Tá certo até aí? Ó, o que nós temos? A área do hexágono ela vai ser igual.
Perceba que cabe uma simplificação aqui, ó. Esse 6 simplifica com esse 2, dá um 3 em cima e dá 1 embaixo. Por 2, né? O que nós temos ali, ó? 3 vezes L quadrado raiz de 3 vezes 1 dá 3L ao quadrado raiz de 3 sobre quem? Sobre 2. Certo? Tudo bem até aí? 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Essa é a área do teu hexágono regular. Mas a gente vai fazer o seguinte. Eu posso ficar substituindo e calculando ela em função do raio, em função do apótema, mas eu não quero gastar esse nosso tempo não. Eu quero fazer assim, ó. Eu quero pegar e fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar o apótema aqui. Deixa eu apagar o raio, a letrinha. Deixa eu apagar isso aqui, apagar esse negocinho aqui. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou precisar apagar algumas coisas ali. Então agora é aquele momento que você congela a tela para que eu consiga apagar aquilo ali para a gente dar sequência, tá? Vou apagar essas relações. Apago isso aqui, ó. Eu quero pensar na seguinte situação. Quero trabalhar a seguinte ideia. E talvez instigar você a pensar o seguinte, ó. Vamos recordar uma coisa? Lembra a fórmula da área do triângulo equilátero? Vamos colocá-la aqui, ó. O triângulo equilátero possui área, olha só, área dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Você pode falar assim, você quer que eu decore? Juro que eu quero. Quero mesmo. Que você lembre dessa relação. Pode vir a pergunta, né? Tá, mas por que eu vou decorar essa, se eu estou falando de hexágono? Aí que está a sacada. Aí que está a sacada. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Pegar minha canetinha azul. Eu quero fazer assim, deixa eu apagar aqui, ó. Que a gente consiga entender o que eu quero. Vamos supor que eu forneça para você um hexágono como esse, só que eu digo para você o seguinte, ó. Deixa eu apagar bonitinho, apagar aqui também, apagar aqui também. Gente, imagina a seguinte situação. Eu olho para você e falo assim, considere um hexágono de lado 6 metros. Considere um hexágono regular, melhor dizendo, de lado 6 metros. Tudo bem? 6 metros, 6, 6, 6, 6 e 6. Eu quero que você calcule isso aqui, ó. A área dessa região aqui, mais a área dessa região, que é o que nós chamamos de área sombreada ou achurada. Área sombreada ou achurada, tá? Os termos são parecidos. Eu quero que você calcule aquilo ali. Daí você pode pensar assim, tá, professor, mas espera um pouquinho. Você só me deu o lado do hexágono e você quer essas duas figuras, certo? Vamos pensar um pouquinho? O hexágono é a união de 6 triângulos equiláteros. 6. Eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que você lembre disso aqui, ó, né? Vamos supor não, você vai lembrar disso aqui, por favor. Lembre dessa relação, que um triângulo equilátero tem área dada por aquilo ali. Vamos supor que a partir daquilo eu quero chegar na área do hexágono. O que a gente vai fazer? Ó, se a partir daqui eu quero chegar na área do hexágono, o que você tem que lembrar? Que a área do hexágono são quantas vezes isso? 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ó, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ó, que coisa bonitinha de você lembrar. Ó. Se você lembrar disso, repare, a área vai ser igual 6 vezes isso aqui que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Gente, se você simplificar o 6 com o 4, vai dar 3 aqui, vai dar 2 aqui. Nós chegamos exatamente na mesma relação que nós chegamos anteriormente. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá aqui. Tudo bem? Então você vai falar, tá, o que isso tem a ver com o exercício que eu acabei de falar? Vamos pensar um pouquinho? Eu estou te fornecendo um hexágono como esse e quero que você calcule essa área pintada e essa área pintada. Pensa um pouco. Essa parte mais essa parte são quantos triângulos equiláteros? 2. Então você faria o seguinte, ó. A área da região achurada, pintada, colorida, seja lá o que você quer chamar, ela vai ser 2 vezes, ó, 2 vezes a área de um triângulo equilátero. Perceba que o raciocínio é análogo, é igual. Isso vai ser igual 2 vezes, peraí,
área do triângulo equilátero. Gente, esse triângulo equilátero tem lado 6, lado 6, lado 6. Ó, lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Certo? Ó, isso vai ser igual. Vamos pensar um pouquinho? 6 ao quadrado dá 36. 36 dividido por 4 dá 9. Vezes 2. 18. Raiz de 3. Ah, não esquecendo. Metros quadrados. Foi a unidade que a gente colocou, né? Dado ela em metro. Você percebe isso? Sacou a ideia? A área da região pintada. Agora vamos supor assim, ó, dentro da mesma ideia, vamos supor o seguinte, você vai lá e faz assim, ó, daí dentro disso aqui, ó, o cara vai lá e fala assim, não, agora eu quero essa aqui e quero essa aqui, ó. Você vai falar, meu Deus do céu, e agora? Gente, agora eu tenho 3, ao invés desse 2 entra 3. Ah, mas e se ele, por exemplo, pensar em me sacanear e colocar isso aqui, ó, ótimo, agora você tem 4. Ah, mas se ele quiser colocar essa aqui, ó, putz, agora você tem 5. E se ele quiser mais essa aqui, ó, agora você tem a área do hexágono todo, que são 6. Então, assim, perceba que a ideia é simples, mas, ó, tudo está partindo da onde? Dessa criança aqui, ó. Se você lembrar da área do triângulo equilátero, o hexágono vem como consequência. E nós vimos na aula passada que o quadrado é molezinha de você fazer. Para hoje, o que nós temos ali, moçada? Ó, mais atividadezinhas complementando esse capítulo. Página 146, as atividades 3, 5 e 10. Página 147, o Vamos Praticar Mais 2 e 3. Lembre que hoje, como é a nossa última aula, nosso último elementinho, pode ser que venham outras figuras dentro disso aí, tá? Pode ser necessário que a gente precise calcular quadrado dentro disso, triângulo equilátero, como nós vimos aqui, e uma mescla das figuras, tudo bem? Mas, por enquanto, fechamos por aí. Tá bom? Gente, um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela paciência de todos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!